Oi, gente, olha eu aqui de novo e para falar com vocês agora sobre o trovadorismo de novo, só que agora as características, as cantigas, tá? Eu espero que vocês compreendam. Façam as anotações, nunca esqueçam de fazer as anotações no caderno de vocês. Não é porque eu estou fazendo os slides, eu estou explicando que vocês não têm que fazer as anotações, vocês têm que fazer as anotações, tá? Então façam as anotações. Então, vamos aí ao geral, agora propriamente falando da escola literária em si. No trovadorismo é uma escola literária que a gente vai falar de poesia, só que as poesias são cantadas, por isso da ideia aí de cantigas, tá? Então, nós temos aí, é uma produção literária musical, todas as poesias são acompanhadas de instrumentos, elas são cantadas, todas elas, tá? A origem dela é provincial, lá o Suzinho da França, tá? Tanto que na França, nesse mesmo período, vai ter lá uma corte do amor. Depois pesquisem na internet, joguem aí na internet que vocês vão achar interessante. Que é também durante esse período de medieval, mas é a corte do amor, é que os homens exaltando a beleza e a formosura das mulheres. Por isso que falam de corte do amor, tá? Então, como eu digo sempre, a principal característica do trovadorismo são essas poesias cantadas e acompanhadas de instrumentos musicais, tá? Então, quem são os personagens, né, que fazem parte desse momento literário aí, tá? Dessas que caracterizam essa escola literária. O trovador, que normalmente era um nobre, tá? Nobre e compositor. Lembrando, vocês sabem que nem todos os nobres eram alfabetizados. Gente. Nós vamos ter alguns reis trovadores, mas são poucos também, porque nem os reis todos eram alfabetizados. Você tem o Segrel, que era também um nobre, só que decadente, só que também conseguia compor, cantava. Você tem o Jogral, né? Que também tem um domínio, consegue tocar, compor, mas já é uma cultura um pouco mais baixa, não chega até a corte. Lembrando que todos esses momentos aí, a maioria deles, o espaço onde ela acontece é na corte. Sai, obviamente, né, gente? Não é porque o povão não tinha divertimento, o povão tem. Mas o que era de cultura baixa não chegava na corte, né? O jogral, além de, né, acompanhar às vezes o trovador, ele também distraía a corte com dança. Então era além da música, você tinha as danças, tá? Então unia esses dois para distração, para lazer, lá para distrair os nobres através da música e da dança. O menestrel, que era um compositor popular também, a soldadeira, como se fossem as backing vocais, sabe aquelas mulheres de fundo é, dos grupos musicais, elas faziam isso. É, todos eles vão fazer parte desse momento. Sabe o. Não sei se vocês assistiram lá, The Witcher, da Netflix, a série, não tinha o Bardo? O Bardo fazia isso, né? O Bardo ele acompanhava lá o bruxeiro cantando e conseguindo um dinheirinho, cantando, fazendo poesias cantadas, exaltando as aventuras do bruxeiro, tá? Essas músicas, muitas delas se perderam, gente, porque eram de tradição oral. Então, tudo que era tradição oral e não era registrado, você se perde ou ela sofre modificações. Até que se chegue um momento em que eles resolvam compilar, né, fazer um ajuntamento, juntar essas cantigas, já se perderam muitos, mas eles fazem, tá? Então, cancioneiros são esses compilados de cantigas. É como se fosse uma antologia de cantigas. Você sabe que antologia é um agrupamento de textos, no caso é um agrupamento de cantigas. Então a gente tinha a da Ajuda, da Vaticana e da Virgem Maria. Esses slides você tem aí no Google Classroom e no MS Teams, tá? Então eram compilados que se faziam, tá? Mas demorou para se fazer. Então muitas músicas se perderam e sofreram modificações. É igual os contos de fadas, gente. Por isso que existem várias versões dos contos de fadas, né? Até o momento em que os irmãos Grimm resolvem fazer esse compilado aí, registrar. Mas enquanto não foi registrado, você tinha várias versões. Por isso que tem N versões aí no caso para Branca de Neve, para Chapeuzinho Vermelho, porque eram passados de boca em boca e se perdem ou sofrem alterações. Então, esse aqui é o quadro do trovadorismo. E o Paio Soares Taveroz foi um dos autores de cantigas, né, que vai se destacar. Agora, na continuidade aí, são os instrumentos, tá, gente? Que eles usavam para acompanhar as músicas.
Tá aí pra vocês. Então tem a viola, a flauta, a lira, a harpa, citar. Então era uma coisa até que alegre se você parar pra pensar, né? Quando a gente pensa que a Idade Média foi um período de obscurantismo, na corte era um pouquinho animado, né? Pra quem tinha condições. E vamos dar aí prosseguimento, né? Nós tivemos reis trovadores e o Dom Dinis foi um deles, né? Poucos, tá, gente? Poucos. Ele foi um rei português que conseguiu ter alfabetização, traduziu muitos livros, escreveu muitas cantigas, cantou muitas cantigas, foi o primeiro a usar a língua portuguesa como língua oficial, né? Foi o primeiro rei a não ser analfabeto, protegeu os trovadores e os jograis, porque ele percebia que aquilo era cultura, por isso que ele tem essa ideia dos cancioneiros, por isso que ele cria essa ideia dos cancioneiros, tá? Da Vaticana, da ajuda, tá? Ele também foi conhecido como um rei poeta. Isso é muito raro, gente, porque o pessoal era meio burro lá, hein? Meio não, totalmente. A maioria, eles não eram alfabetizados. A maioria, tá? Vamos dar continuidade. Então, vamos às primeiras cantigas. Nós dividimos as cantigas em 4 classificações aí. A primeira delas é a cantiga de amor, né? Obviamente. E vocês vão perceber ecos dessas cantigas de amor lá no segundo ano, quando eu ou outro professor estiver falando com vocês aí sobre o período romântico. As cantigas de amor, as características dela é o quê? É o eu masculino dentro da poesia, tá? Quando eu falo de eu lírica, nunca esqueço. Não existe um narrador, observador, onisciente em poesia. Que existe uma voz lírica, o eu lírico dentro da poesia. Dentro dessa cantiga, o eu lírico aí, no caso da cantiga de amor, é o masculino, é o homem, né? Qual que é o objetivo dele fazer essa cantiga? Qual é o desejo dele? É alcançar a mulher que ele ama, a mulher que ele idolatra, a mulher por quem ele está apaixonado, né? Só que ele consegue? Na maioria das vezes não. Ele é um sofredor, ele sofre por amor. Então ele fica louco, ele tem vontade de morrer, ele é um coitado. Porque a mulher que ele ama não corresponde a esse sentimento, tá? E essa mulher, gente, ela é muito idealizada, né? Ela tem uma beleza fora do normal, ela tem uma moral incorruptível, ela é muito social, então, ou seja, é uma belezinha. E tudo isso vocês também vão ver lá, quando vocês estiverem estudando o romantismo. Vocês vão perceber que a mulher é vista exatamente dessa forma também. Uma mulher totalmente idealizada e o homem sofre por amor. Essa mulher é ruim também, porque ela não corresponde a esse sentimento. Então o homem, né, ele se sente como um vassalo, ele como se fosse um escravo dessa mulher inacessível e desse amor que ele não consegue alcançar. Então ele vai fazer poesias, muitas poesias. Por isso que eu falei para vocês pesquisarem lá a Corte do Amor na França. Vocês vão entender melhor ainda o que eu estou dizendo, tá? O cenário onde isso acontece, como eu digo sempre, é a corte e o dialeto aí é o galego português. Eu coloquei uma cantiga aí para vocês, o Pai Soares de Taiveroz, tá? Que é aqui do lado de cá, você tem o português, o dialeto, o galego, e depois você tem a tradução. Lá nos slides vocês conseguem ler melhor, tá? E ele diz o que nessa música? Que ele sofre por amor, né? Que ele sofre, que ele não é correspondido e que ele se arrepende do dia em que ele resolveu se apaixonar por essa senhora branca e vermelha, né? Essa mulher bonita que ele descreve aí. É isso que a canção da Ribeirinha tá falando. Que esse homem, né, enquanto ele viver, ele vai sofrer por amor. Ele sofre e ele se arrepende do dia que se apaixonou por essa mulher que não corresponde a esse sentimento amoroso dele aí, tá? Então, ele vai sofrendo. E vai sofrer bastante. Mas passa, viu, gente? Isso era uma forma de ganhar a mulher também, né? Era um chaveco, tá? Nunca esqueçam disso. Mas eu tinha que falar sobre amor, eu tinha que conquistar aquela mulher, então eu tinha que escrever dessa forma. Agora a cantiga de amigo. A cantiga de amigo já é uma canção voltada com o eu feminino. A voz dentro da poesia é feminina.
mas quem escrevia a música era o homem. As mulheres, não esqueçam, elas não eram alfabetizadas. A maioria delas, né? Mulher não era um objeto, quer dizer, mulher era vista como um objeto. Então não tinha necessidade de alfabetizar uma mulher. Só que você faz as cantigas porque as mulheres se apaixonam também, né, gente? Isso é óbvio. Então, qual é a característica da cantiga de amigo? Ela vai retratar a saudade, acima de tudo. Mas vocês vão entender já já o que eu vou dizer. Então, o eu lírico é feminino, só que a voz dentro da poesia é feminina, né? É feminina a personagem, né? Entre aspas. A voz feminina, o eu lírico é feminina. Mas quem escreveu a poesia foi o homem, tá? Quem é que ela almeja? O amigo, esse namorado, né? E qual é a característica dessa mulher e desse homem? Essa mulher, ela é bela, ela é graciosa, ela é formosa, ela normalmente mora lá no campo. Olha a associação que vai fazendo, né? Pureza, campo, esse lugar de paz, esse lugar de tranquilidade ou perto do mar. A característica desse homem aí é qual? Ele é mentiroso e sedutor. Por quê? Por que ela chama ele de mentiroso? Porque em algum momento ele prometeu voltar para ela e não voltou. Então, quando eu disse para vocês que essa música, que essa cantiga, ela vai expressar saudade, é isso mesmo. Porque esses homens, em algum momento, eles foram obrigados a sair nas cruzadas, nas grandes navegações. Então, eles foram obrigados a sair e não voltaram. Por N motivos. Uns, talvez, porque não quiseram mesmo, outros, porque morreram e elas não sabem. Então, elas sentem saudade. O eu lírico aqui, né, feminino, ele expressa exatamente isso, tá com saudades da pessoa amada, desse amigo, desse namorado, tá? O cenário já não é mais a corte, e sim o campo. Veja bem, o campo porque você tem as cruzadas, o mar porque você tem as grandes navegações. E a origem também é o galaico português, tá? Aqui também, a Ondas do Mar de Vigo é uma cantiga, e ela diz, Ondas do Mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus se vera cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, ai Deus. Vendo que ela está o tempo todo perguntando, se viste meu amigo, porque eu suspiro. Se viste meu amado, porque eu ganho cuidado. Ela está morrendo de saudades. Ela pergunta, né, pro mar, para as ondas do mar, se ela tem visto. Por que ondas do mar? Porque ele provavelmente foi para as grandes navegações. Então, veja, é bem simples o estudo das cantigas. A cantiga de amor fala do sentimento de um homem para uma mulher. O homem é escravo desse amor, na cantiga de amor. Nas cantigas de amigo, você tem uma mulher com saudades da pessoa que ela ama. Ela está morrendo de saudade, tá? E agora a gente tem aí as cantigas de escárnio. É uma crítica, só que é uma crítica indireta, você não fala, você não dá nomes, você critica alguém, mas de forma geral, só que a pessoa sabe exatamente, né, se está se falando dela ou não. Eu só não dou nome, mas eu dou tantas características dessa pessoa que se fosse eu a criticada, eu me reconheceria ali. Então, por isso que é uma cantiga de escárnio, né? Eu vou criticar, é uma crítica velada, tá? Então eu vou usar de ironia, trocadilhos, ambiguidades. Eu vou criticar qualquer coisa, um comportamento da corte, um comportamento de um cara que eu não gosto e assim por diante. Só que eu não nomeio, tá? Eu não nomeio. Eu não dou nome para essa pessoa. Eu coloquei aí uma cantiga de escárnio, ó. Ai, dona feia, foste vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar. Mas a quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Então veja como eles são maldosos, né? Ele não dá o nome da mulher, que a mulher provavelmente está reclamando aí porque ela não é mais cantada, porque ela não é mais exaltada, e ele fala, porque você é feia, porque você é velha, porque você é louca, e por isso que eu não quero te cantar. Mas já que você está fazendo tanta questão, tá aí, sua velha, feia e louca, tá? Muito interessante essas cantigas, né? E as cantigas de maldizer ainda é uma crítica, só que agora eu dou nome. Ao invés de trabalhar indiretamente, como fazia as cantigas de escárnio, agora não, agora eu falo diretamente, eu dou nomes. Olha, fulano, eu não gosto de você. Ou ciclano, eu não vou com a tua cara. A ideia dessas cantigas de maldizer é difamar o indivíduo, é acabar com a reputação do cara. Independente se é verdade ou não, eles não estão nem aí. Então, eles vão usar palavrões, eles vão usar agressões verbais, eles são bem maldosos, tá? E corajosos, porque eles agora falam, não gosto de você e acabou. Pronto.
É dessa forma que acontece. Aí, cantigas de maldizer, eu coloquei mais uma. Rei queimada morreu com amor, em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que grão bem queria, e por se meter pro mais trovador, por lá não bem fazer, e assim por diante. Ele tá dando o nome dela aí, Santa Maria, o Roy queimado, tá? Ele morre queimado com o amor dela. Então vejam, aqui no caso das cantigas de maldizer, eu já dou nome, tá? Essa é uma das características principais das cantigas. Então vejam, um resumão, né? Porque não tem muito o que se falar, é bem isso que eu tô falando pra vocês mesmo, tá? As cantigas de as cantigas de amor é a voz dentro da poesia, o eu lírico é masculino, ele fala do sofrimento por amar uma mulher que não corresponde. A cantiga de amigo, a voz, o eu lírico é feminino, embora tenha sido escrito por um homem, mas a voz é feminina, então ela vai falar sobre saudade da pessoa que a mulher ama e que por algum motivo sumiu, ela não sabe qual, mas sumiu. As cantigas de escárnio, eu faço uma crítica indireta, eu não dou nome, mas eu critico de uma forma que eu consigo reconhecer o outro ali, tá? E as de maldizer eu já dou nome. Eu já coloco lá, fulano, não gosto de você, não vou com a sua cara, tá? Isso é cantiga de... São as cantigas. Tem várias, né? Portugal ainda tem muita dessa tradição, os fados. Procurem na internet os fados, vocês vão entender do que eu tô falando. É bem interessante essa cultura que ainda é mantida. Tá? Aqui pra gente não é muito, porque não faz parte da nossa cultura, e sim da deles. A gente estuda, como eu disse pra vocês, porque antes de 1500 não tem literatura nossa, tá? Aí, pra vocês verem como as cantigas continuam atuais, eu coloquei os links aí de algumas músicas que descrevem exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Nós temos cantigas de amor com Zé Neto e Cristiano com a música Largar das Traças, nós temos cantigas de amigo com a Maiara e Maraísa, 10%, nós temos aí cantigas de amor e assim por diante. Cantigas de escárnio, desculpa, tá? Espero que vocês gostem. Então, essa é a primeira parte, tá, gente? A próxima aula eu vou falar sobre as novelas de cavalaria, eu espero que vocês tenham entendido.